E se não existisse certo ou errado de forma universal? Pensa só. E se a verdade fosse apenas uma questão de perspectiva? Uma ideia que a verdade para uma cultura poderia ser falsa para outra e ambas estariam corretas, cada uma no seu universo. É uma provocação em tanto. Totalmente. E essa ideia, que soa super contemporânea, na verdade tem raízes lá na Grécia Antiga e está no centro de um dos maiores debates filosóficos e teológicos do nosso tempo, o relativismo. Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar no material bem denso sobre esse assunto. É um artigo teológico que não só define o relativismo, mas o coloca como tipo uma das maiores ameaças do século XXI, especialmente para a fé cristã. Uau! Sim, é uma análise que vai fundo na história dessa filosofia, desde os sofistas gregos até os pensadores modernos, e mostra como ela se desdobra em várias áreas. Então a nossa missão aqui é destrinchar esse conceito. A gente vai seguir o mapa que a nossa fonte traçou para entender de onde essa ideia veio, como ela aparece na nossa sociedade e o ponto central do artigo, né? Que é o porquê essa perspectiva teológica a considera um perigo tão grande. Isso. Vamos focar bastante nas críticas feitas por figuras como os papas João Paulo II e Bento XVI, que são, assim, o coração do argumento do texto. É isso aí. O objetivo é a gente sair daqui com uma visão clara do que é o relativismo, quais são seus argumentos e, crucialmente, quais são as objeções levantadas contra ele. Tudo pela lente específica da nossa fonte. Ótimo. Então, por onde essa história toda começa? Porque a gente tende a pensar que essa é uma ideia super recente, coisa de um mundo pós-moderno, sabe? Mas o artigo nos leva bem mais para trás no tempo. Muito mais para trás, a gente volta para a Grécia Antiga, século V a.C., para os filósofos sofistas. Ah, os sofistas? Eles mesmos. Eram os pensadores que, em vez de buscar uma verdade única, cósmica, focavam mais na vida prática, na retórica. E o nome que o artigo destaca é Protágoras. Ele cunhou a frase que é praticamente o slogan do relativismo, né? O homem é a medida de todas as coisas. O que, na época, devia ser uma bomba, porque ele estava falando isso num ambiente dominado por gente como Platão. Exato. Que defendia a existência de verdades eternas, formas ideais, um certo e um errado, que existiam fora de nós. Exatamente, uma bomba. Foi uma resposta direta a Platão. Enquanto Platão olhava, digamos, para o céu em busca de verdades universais, o Protágoras olhava para a pessoa ao lado e dizia: a verdade depende da sua experiência. Faz sentido. Verdade para você. E o que é verdade para mim é verdade para mim. A verdade sai do plano metafísico e aterrissa na percepção individual. E depois da Grécia, essa ideia simplesmente desapareceu. O texto menciona que ela ficou meio adormecida. Ficou, sim. Durante a Idade Média, com o domínio do pensamento teológico cristão, a norma era a ideia de uma verdade absoluta, divina. Mas, segundo o artigo, as sementes do relativismo foram replantadas por pensadores como Guilherme de Ockham. Ockham. Sim, ele defendia o nominalismo, a ideia de que conceitos universais, tipo justiça ou humanidade, não existem de fato no mundo. São só nomes que a gente dá para as coisas. Parece técnico, mas imagina o impacto disso. É profundo, porque se os universais são só palavras, a base para uma verdade objetiva começa a ruir, entende? Entendi. E isso prepara o terreno para o que vem depois, no Renascimento, certo? Perfeitamente. O Renascimento foi uma explosão de questionamento à autoridade, principalmente a religiosa. O texto aponta para figuras como Giordano Bruno e Michel de Montaigne. Eles começaram a olhar para as diferentes culturas que os exploradores europeus estavam descobrindo. E a pensar, peraí, Exato. Peraí, se os costumes, as leis e os deuses deles são tão diferentes dos nossos, quem disse que os nossos são os únicos corretos? A verdade, então, passa a ser vista como algo moldado pela cultura, pelo contexto, e não como algo único, universalmente válido. E é a partir daqui que o nosso material de análise entra no seu ponto principal. A gente já viu a história, mas o coração do artigo é a análise do que ele considera o impacto devastador dessa filosofia na fé cristã. É uma perspectiva bem específica. Bom, agora a gente entra no território que o autor chama de relativismo cristão ou teológico.
A tese é que essa filosofia não ficou do lado de fora dos muros da igreja. Ela se infiltrou e começou a mudar a forma como a própria fé é interpretada por muitos. E quais seriam as consequências disso, segundo o texto? A primeira, e talvez a mais fundamental, é a mudança na percepção da Bíblia. Na visão que o artigo critica, a Bíblia deixa de ser a palavra definitiva e inerrante de Deus para se tornar um conjunto de ensinamentos humanos. Sujeitos a múltiplas interpretações. Exatamente. E nesse cenário, todas as interpretações podem ser consideradas igualmente válidas, porque dependem da perspectiva de quem lê. Isso, claro, relativiza completamente a autoridade dela. Imagino que o segundo ponto seja sobre moralidade. Se a fonte da autoridade é relativa, a moral que deriva dela também se torna flexível. Exato. O segundo ponto que o artigo descreve como drástico é a negação do conceito de pecado como uma ofensa objetiva contra Deus. Práticas e comportamentos que a Bíblia condena explicitamente passam a ser reinterpretados, aceitos. Com a justificativa de que... A justificativa comum apontada pelo autor é de que aqueles textos eram válidos para aquela cultura, naquele tempo, mas não para hoje. A moralidade vira uma construção social, individual e não um mandamento divino. E a Igreja Católica, com sua estrutura doutrinária super rígida, reagiu a isso. O artigo dedica um bom espaço para detalhar essa reação, né? Uma reação muito forte e consistente ao longo de décadas. O texto menciona Leão XIII, já no século XIX, associando o relativismo à maçonaria, que ele via como uma força que minava a verdade da Igreja. Mas o crítico mais feroz, segundo a análise, foi João Paulo II. Certo. Ele argumentava que o relativismo não é só um erro filosófico, ele tem consequências mortais. Ele que cunhou o termo cultura da morte. Cultura da morte, isso. Para descrever uma sociedade que, ao abandonar a verdade objetiva sobre a dignidade da vida humana, passa a justificar o aborto e a eutanásia. O artigo também cita uma frase do Papa Bento XVI que é um verdadeiro soco no estômago. Ele diz que o mundo caminha para uma ditadura do relativismo. Isso parece uma contradição, né? Como algo que prega a ausência de regras pode ser uma ditadura. É uma imagem fortíssima, porque vira a ideia de liberdade de cabeça para baixo, e o artigo explora esse paradoxo. Como assim? O argumento é que, ao dizer que tudo é relativo e que não há uma verdade comum a ser buscada, a gente não cria um espaço de tolerância, a gente cria um vácuo de significado. E nesse vácuo, a única coisa que resta é o poder. O poder de quem? A verdade de quem for mais forte, mais barulhento ou mais influente se impõe. Essa é a ditadura que ele se refere, não a de um governo, mas a do eu mais poderoso que tranca cada um na sua própria bolha. E o Papa Francisco continua nessa linha de raciocínio, né? Sim, ele conecta o relativismo ao que ele chama de cultura do descarte. O argumento, conforme apresentado no texto, é que se não existe um padrão moral externo, cada um decide o que é certo ou errado por conveniência. O que permite que os poderosos... Exatamente. Que os poderosos simplesmente descartem os mais fracos, os idosos, os pobres, os nascituros, porque não há uma lei moral superior que os impeça. A verdade se torna uma ferramenta de autojustificação. Então, fica claro que, para a fonte, a gente não está falando de uma única filosofia, mas quase de uma família de ideias que se aplicam em áreas diferentes. Porque, vamos combinar, o relativismo na arte parece bem diferente do relativismo na lei. Exatamente. E o artigo faz um bom trabalho em separar essas gavetas. A mais conhecida, talvez, seja o relativismo cultural. É aquela ideia popularizada por antropólogos como Franz Boas, de que não existem valores universais. Certo. O que é certo numa cultura não pode ser julgado pelos padrões de outra. Cada uma só pode ser entendida em seu próprio contexto. O que, por um lado, parece uma ótima ferramenta contra o preconceito. Mas o artigo deve apontar um lado problemático, imagino. Sim, o texto argumenta que, levado ao extremo, o relativismo cultural nos impediria de condenar qualquer prática, não importa quão brutal, desde que seja cultural. Entendi. Daí surge o relativismo moral, que é uma consequência direta. Ele leva essa ideia para o campo da ética pessoal.
Não há certo ou errado absolutos. Tudo depende da sociedade ou do indivíduo. É a base do se não faz mal a ninguém, então tudo bem. Isso se estende até para a ciência. Parece um salto grande. Sim, e essa é uma das formas mais radicais, o relativismo cognitivo. A análise cita o filósofo da ciência Thomas Kuhn. A ideia aqui é que até as teorias científicas não são verdades puramente objetivas sobre o mundo. Elas são paradigmas. Paradigmas. Moldados por seus contextos históricos e sociais. Então a física de Aristóteles não era errada. Era apenas o paradigma da sua época, que depois foi substituído pelo de Newton e depois pelo de Einstein. A ciência não se aproximaria de uma verdade final, apenas trocaria uma visão de mundo por outra. Isso é bem radical. E o texto ainda menciona o relativismo jurídico. Qual a ideia por trás dele? A de que a justiça e as leis são totalmente relativas ao contexto social. Na prática, isso levaria, segundo o artigo, à impossibilidade de se ter leis universais, como uma constituição que se aplique a todos igualmente. Então a lei para um grupo social não poderia ser a mesma para outro. Exato, porque suas verdades são diferentes. Seria o fim do conceito de igualdade perante a lei. Ok. Para entender melhor um conceito, ajuda muito ver o que ele não é. O artigo faz essa comparação com outras correntes de pensamento, o que eu achei bem útil para traçar as fronteiras. O primeiro e mais óbvio oponente é o absolutismo, certo? Certíssimo, são polos opostos. O absolutismo filosófico defende que existem verdades, princípios e valores que são universais, imutáveis, válidos para todos em todos os tempos. A moralidade não depende da cultura ou da opinião. O relativismo é a negação sistemática de tudo isso. Agora, uma dúvida que muita gente tem, e eu me incluo nela, qual a diferença entre relativismo e niilismo? À primeira vista parecem irmãos. Ambos negam uma verdade maior. É a confusão mais comum. Se tudo é relativo, isso não significa que nada importa? Essa é a confusão mais comum e o artigo aponta que é uma distinção crucial. Pensa assim, o relativista não diz que nada é verdade. Ele diz que muitas coisas são verdade, mas cada uma no seu contexto. A verdade existe, mas é local, plural. Ok. O niilista vai um passo além. Ele nega a existência de qualquer verdade, valor ou significado, mesmo os locais. Para o niilista, tudo é, no fundo, vazio e sem sentido. É a diferença entre um mercado com várias moedas diferentes, cada uma válida em seu país. E um mercado sem moeda nenhuma. Exatamente. Ótima analogia. E outro contraste que o texto faz e que eu achei muito interessante é com o etnocentrismo. Sim, porque eles parecem opostos. E são mesmo. O etnocentrismo é a crença de que a sua cultura, os seus valores, são o padrão, são superiores a todos os outros. É julgar o mundo a partir do seu próprio umbigo cultural. E o relativismo seria um antídoto para isso? Na sua origem, sim. O relativismo cultural surge justamente para combater isso, pregando que todas as culturas devem ser entendidas em seus próprios termos, sem hierarquia. Por último, o artigo fala do subjetivismo. A linha entre ele e o relativismo parece bem tênue. Onde o texto traça essa divisão? A confusão é compreensível porque eles andam de mãos dadas. A diferença sutil que o autor aponta é de escala. O relativismo geralmente vincula a verdade a um contexto de grupo, uma cultura, uma sociedade, uma época. A verdade é relativa a nós. E o subjetivismo? O subjetivismo radicaliza e leva isso para o nível do indivíduo. A verdade é o que eu sinto ou acredito que seja. Na prática, como a análise mostra, as duas ideias se alimentam. O relativismo cultural de um grupo pode facilmente se tornar o subjetivismo moral de cada pessoa dentro dele. Certo. Então, depois de todo esse percurso, o que a gente tira disso tudo? Vimos que o relativismo é uma filosofia com uma história longa, que nasce na Grécia, ganha força no Renascimento e explode na modernidade. A ideia central é negar a existência de uma verdade universal e absoluta. Exato. Vimos que ele tem muitas faces, do cultural ao cognitivo, e que ele está no centro de debates sobre ética, ciência, direito e, principalmente,
analisamos a perspectiva central da nossa fonte. Que é a de que essa filosofia representa uma ameaça existencial. Isso, não só para a fé cristã, mas para a própria estrutura moral da sociedade. As críticas dos papas são muito contundentes, né? Descrevendo o relativismo como uma força que gera confusão moral, isolamento e, no fim, uma desvalorização da vida humana, criando essa tal ditadura do eu. A análise que a gente fez, baseada neste artigo, apresenta uma crítica muito forte aos perigos de abandonar padrões universais. E isso nos deixa com uma questão fundamental para refletir, que vai além do texto em si. Exatamente. Em um mundo cada vez mais conectado e multicultural, como é que a gente equilibra o respeito pelas diferenças culturais, que é uma ideia central e valiosa do relativismo cultural, Certo. com a defesa de direitos humanos universais, que é, por natureza, um conceito absolutista? Se cada cultura define o que é certo para si, como podemos, enquanto comunidade global, condenar práticas que universalmente consideramos prejudiciais ou atrozes? Onde é que a gente traça essa linha? E a pergunta de $1 milhão. Quem tem autoridade para traçá-la? Essa é a questão que fica no ar.